No Brasil, 3 em cada 10 pessoas são analfabetas funcionais. É o que revela uma pesquisa do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que mostra também que grande parte dos estudantes não consegue concluir os ensinos fundamental e médio. Hoje são quase 209 milhões de brasileiros e, de acordo com o IBGE, cerca de 12 milhões de pessoas acima de 15 anos de idade não sabem ler e escrever. E 3 em cada 10 brasileiros são analfabetos funcionais, ou seja, 30% dos brasileiros não conseguem realizar operações simples de matemática, mal reconhecem as letras e entendem pequenos textos. A gente tem, nas últimas décadas, uma grande inclusão de crianças na escola, mas a gente ainda tem muitos problemas quanto à conclusão do ensino fundamental e do ensino médio. Então as pessoas elas entram na escola, mas elas começam a sair já no ensino fundamental e não concluem, muitas delas não concluem educação básica. Segundo o indicador de analfabetismo funcional, as mulheres são mais funcionalmente alfabetizadas que os homens. 25% dos brasileiros que se consideram brancos ingressam ou concluem o ensino superior, enquanto a parcela de pessoas que se considera parda ou preta é menor no acesso ao 3º grau. No Brasil, a questão do analfabetismo ele tem história e tem raça, né? Ele tem cor, né? E isso é uma outra questão que a política considera muito pouco, em fazer políticas mais focadas para esses grupos que historicamente têm sido discriminados e têm sido negado mais o direito à educação. No que se refere a gênero, tem uma diferença interessante no caso brasileiro, que a gente tem mulheres com um nível de alfabetismo ligeiramente mais elevado do que os homens, e mesmo na escolaridade, né? Isso não é uma tendência de outros países africanos ou mesmo da América Latina. Até mesmo quem concluiu o curso superior confirma que a base da educação não foi a melhor. Terminei com muita dificuldade, né, o ensino médio, fundamental, e prestei vestibular numa universidade particular. Paguei com muita dificuldade e foi assim que eu consegui minha formação. E ainda digo que não foi uma formação 100%. E para entender um pouco mais sobre o assunto, hoje aqui no estúdio, o advogado Melilo Nascimento, que é especialista em educação. Boa tarde, muito obrigada pela participação. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde, Galto. Agora, um dado que chama atenção nesse recorte, nessa pesquisa, é que esse fantasma atinge até mesmo alunos que cursam o ensino superior, é isso mesmo? A educação no Brasil é um desastre. Nós estamos diante, talvez, da mais severa questão social que vem nos acompanhando ao longo dos séculos, e o analfabetismo é uma marca do padrão da população brasileira. 3 em cada 10 analfabetos funcionais é um índice muito alto que não tem nem comparação sequer na América Latina. É muito alto esse índice. Agora a pergunta que todo mundo em casa deve estar fazendo: é possível acabar com o analfabetismo funcional no Brasil? Porque o índice é muito alto. Olha, o caminho é uma estratégia que já devia estar sendo colocada em prática, que é, primeiro, construir uma política pública de combate a isso. 2, tem que diagnosticar onde estão esses analfabetos funcionais, o que não é fácil. 3, há que haver um esforço do Estado, da sociedade e, ao mesmo tempo, dos educadores para superar esse abismo cultural e educacional que parcela da população significativa tem. Para pensar, 10 uruguais cabem nesse número. Agora, é interessante também revelar, e muito triste, né, identificar que existe uma diferença, né, em relação à região norte, nordeste, sudeste do país e também no que se refere a grupos étnicos, né? Isso demonstra que a distribuição de renda e a educação estão absolutamente relacionados. Ou seja, quanto mais a pobreza, mais miséria, você tem mais analfabetismo. E isso está geograficamente distribuído. Agora, sobre gênero, a pesquisa também faz essa diferença. As mulheres, 72% das mulheres são alfabetizadas, enquanto os homens, 69%. A diferença é pequena, mas o que isso revela? Revela que as mulheres são muito mais inteligentes que os homens, até acho que identifica pouco. E tenho certeza que, por outro lado, pela distância que a pesquisa demonstra, é que essa situação acomete a todos de maneira igual. As mulheres vencem mais a barreira da alfabetização exatamente porque elas têm muito mais condições que nós homens, né, Galto?
Olha aí. Agora, em relação ao analfabeto funcional, é bom a gente lembrar aos telespectadores que eles identificam letras e números, mas naquela conexão ali de letras e números, eles não conseguem interpretar os textos, né? E no início, antes da entrevista, o senhor convocou, né, nos convidou aqui a fazer uma reflexão, né? Basta pensar que se você imaginar que as letrinhas que estão colocadas aí não são identificadas por 3 de cada 10 brasileiros, ou que não se consegue pensar, que é o outro lado do analfabetismo funcional, mais do que interpretar, não se consegue pensar com a língua pátria, não se consegue pensar com a matemática. Então isso é muito grave e a gente precisa enfrentar isso de maneira decidida. Ok, mais Obrigado, uma doutor vez. Melilo, pela entrevista. Obrigada pela Eu que agradeço a oportunidade.